Olá, tudo bom com vocês? Eu aqui de novo para a gente conversar mais um pouco sobre a palavra de Deus, tá bom? Antes da gente iniciar, eu gostaria de dar alguns recadinhos, tá? Primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para você ficar sabendo quando eu posto um vídeo, já vem a notificação para você, tá? Não se esquece de curtir, de compartilhar, se você vê que é um assunto relevante, se vê que tocar no teu coração, não se esqueça que Deus pode estar te usando para alcançar novas vidas também, tá certo? Mais um recadinho antes da gente iniciar. O meu pai estava de aniversário semana passada, então quero deixar um beijo aí para ele. Parabéns, pai, que Deus te abençoe, te dê muita felicidade, muita saúde, muitos anos de vida, tá bom? Vamos lá então. Hoje eu trouxe uma música que inclusive já tá na nossa playlist, se você quiser pode encontrar ali no canal também. É uma música recente, eu não conhecia a cantora, mas ela é muito bonita, tá? Vou trazer hoje pra gente. Escutem, prestem atenção na letra. A música é da Kailane, Não Se Cobre Tanto, tá? Fala sobre a questão da ansiedade, que muitos estão tendo bastante, né, ansiedade no mundo de hoje, na situação de hoje, né? Querendo agradar o mundo ao seu redor, vai se anular pra ter aprovação. Vai se anular pra ter aprovação. Pode ter certeza que é em vão. Pode ter certeza que é em vão. Procurar ser melhor não tem nada de errado. Procurar ser melhor não tem nada de errado. Mas é necessário ter cuidado. Mas é necessário ter cuidado. Com o risco de se transformar em fardo e acabar por ele sufocar. Conta do fardo, né? Talvez essa canção esteja se tornando o teu particular com Deus te alertando do perigo de se cobrar tanto. Do perigo de se cobrar No tanto. refrão ele vai te acalmando. Filho, não se cobre tanto. As suas lágrimas eu estou enxugando. As suas lágrimas eu estou Todo enxugando. esse peso, essa nuvem carregada. Todo esse peso, essa nuvem carregada de ansiedade não vai te ajudar em nada. Filho, não se cobre tanto. Filho, não se cobre tanto. O fardo que é pesado estou O fardo que é aliviando. pesado estou aliviando. Meu jugo é suave, você sabe que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao seu lado. Você acredita nisso? Procurar ser melhor não tem nada de errado. Procurar ser melhor não tem nada de errado. necessário ter Mas é necessário ter cuidado. com o risco de se transformar em Com o fardo risco de se transformar em fardo e acabar por ele sufocado. Talvez essa canção esteja se tornando o teu particular com Deus te alertando do perigo de se cobrar. Não se tanto. cobre tanto. No refrão ele vai te acalmar. Filho, não se cobre tanto. As suas lágrimas Eu estou enxugando. Todo esse peso, essa nuvem carregada de ansiedade não vai te ajudar em nada. Filho, não se cobre tanto. O fardo que é pesado estou aliviando. O meu jugo é suave, O jugo você é sabe suave. que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao seu lado. Se comparar demais, não te melhora em nada. Olhe pra Jesus e mais nada. Olhe para Jesus e mais nada. Se comparar demais, não te leva em nada. Olhe para Jesus e mais nada. Comparar demais, não te melhora em nada. Olhe pra Jesus e mais nada. Se comparar demais, não te melhora em nada. Olhe pra Jesus e mais nada. Ele tem que ser o nosso centro. A palavra do Senhor diz: lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. A palavra que o céu
porque você se preocupa. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus. Deus está aliviando o teu fardo. Não se cobre tanto, meu querido. Às vezes a gente se cobra bastante, né? Mas para de se comparar. Foca em Jesus, foca no teu propósito. Carregada de ansiedade não vai te ajudar em nada. Filho, não se cobre tanto. O fardo que é pesado estou aliviando. O meu jugo é suave, você sabe que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao Deus está sempre do nosso lado. Terminou, né? Linda! Escutem aí vocês, ó. Kailane Frauches, não sei se é assim que fala. Não se cobre tanto, não sei se vai dar pra ler, ó. Tá? Não vai focar. Mas ela tá lá na nossa playlist, se você quiser dar uma olhada. E eu escolhi ela justamente porque pra mim faz muito sentido, né? Eu tenho bastante ansiedade, tive bastante ansiedade por um tempo. E aí, quando a gente vai compreendendo que a gente deve deixar a nossa ansiedade nas mãos de Deus, que a gente não precisa se preocupar com o nosso futuro, né? Dizem que a ansiedade, ela é o excesso de futuro, já a depressão é o excesso de passado, né? No meu caso, a gente sempre fica pensando, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que conquistar aquilo, e a ansiedade vai tomando, e a gente vai se preocupando, e a gente não precisa disso, tá? A gente precisa focar no nosso propósito, no que o Senhor quer pra gente. Se preocupar, claro, é normal, mas tudo tem um limite, tá? A gente que acredita no Senhor, a gente que acredita em Deus, que acredita na palavra dele, sabemos que a nossa vida, o nosso futuro está nas mãos dele, e nada vai acontecer se não for da vontade dele, né? Então que a gente tenha isso em mente. Vamos orar agora, feche seus olhos, respire fundo, tente não prestar atenção nos ruídos aqui, mas vamos falar com Deus, aquele que está no amanhã, está no presente, esteve no passado, né? Ele que criou todas as coisas, que nos criou. Vamos falar com ele agora. Então, respirar fundo, soltar, fale com o Senhor aí. Eu vou orar daqui, mas fale com ele daí. Orar sempre é bom, independente se tiver com vontade ou não, a gente tem que orar. Às vezes eu me pego pensando, né, que não tô com muita vontade de orar, mas a gente tem que orar, a gente tem que falar com ele, tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos. Respire fundo. Papai querido, Papai eterno, nós entramos na Tua presença agora de forma racional, pois sabemos que o Senhor está conosco a cada segundo da nossa vida, Pai. Te agradecemos por este momento, Jesus, de podermos compartilhar da Tua palavra, de aprender mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor fale conosco, que direcione essas vidas que estão me escutando, Pai. Que eu sirva de instrumento para Ti, Senhor. Fale através de mim, para que essas pessoas entendam mais da Tua palavra, Senhor. Entendam quão maravilhoso, Senhor, é, quão bom é a Tua presença e quanto Teu fardo é leve, Jesus. Que com o Senhor nós somos libertos e somos totalmente salvos, Senhor, pela tua graça, pelo Teu sacrifício, Jesus. Muito obrigada pelo Teu sacrifício por nós, Pai. Jesus, não permita que eu fale besteira, Pai. Lembrando que eu somente sou um instrumento de Ti, de você, do Senhor. Eu estou aqui somente para ser um instrumento, Pai. Este é um momento para o Senhor, não para mim. O Senhor é a estrela deste lugar. É por isso que eu estou aqui, que nós estamos aqui. Graças a esse amor maravilhoso que hoje nos permite estar aqui conversando sobre a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo. Continue conosco, independente do momento que essa pessoa esteja olhando, ouvindo esse áudio, que o Senhor toque, Pai. Abençoe essa vida, que o Senhor indique as direções que essa pessoa tem que tomar, feche as portas que tem que fechar, abra as portas que tem que abrir,
que elas vejam a tua glória, Jesus, na vida delas, como eu vejo a tua glória na minha, Jesus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Vamos falar então um pouco da palavra do Senhor. Abre sua Bíblia e ir lá em Jeremias, tá? Eu quero ver todo mundo de Bíblia, com caneta, com lápis, com caderno, se possível, tá? A Bíblia a gente tá aí pra gente manusear, pra gente ler, pra gente ter o costume de ler, tá? Então esse é o meu intuito aqui também, além de levar a palavra do Senhor, é fazer com que você tenha o costume de ler a palavra de Deus, tá bom? Então abra sua palavra ali em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 9 a 10, que a gente vai ler um versículo agora muito bonito, de uma promessa que o Senhor tem para nós, tá? Vou esperar um pouquinho vocês encontrarem aí, e a gente vai falar um pouco sobre coração, tá? O coração, será que a gente tem que cuidar do nosso coração? Como é que a gente tem que cuidar? Será que ele sempre, a gente tem que seguir a ele? Enquanto vocês abram as suas Bíblias, eu vou ler duas frases que eu encontrei na internet, inclusive uma bem conhecida do Steve Jobs, né? Um cara bem conhecido aí, um visionário. Mas olha só as frases que eles costumam dizer. Steve Jobs diz assim, ó: não há razão para não seguir seu coração. Não há razão para não seguir o seu coração. Então, você sempre deve seguir o seu coração. Outra frase também que a gente encontra do Homem Bicentenário, é um filme, tá? Que tem ali no YouTube, eu acho, se eu não me engano. Mas tem uma frase que diz assim, ó: siga seu coração, mesmo que ele esteja errado. Então, olha aí, duas afirmações até agora que indicam que a gente tem que seguir o nosso coração de qualquer forma, né? Outra frase que eu encontrei, que é de um autor desconhecido, fala assim, ó: siga seu coração, ele conhece o caminho. Ou seja, de acordo com essas frases, o nosso coração sempre vai estar certo, sempre a gente deve seguir o nosso coração, fazer o que o nosso coração manda, né? Os desejos do nosso coração. Mas a pergunta que fica é: será mesmo que a gente deve seguir o nosso coração assim, de olho fechado e tá tudo certo? Será que ele pode nos enganar? Será que ele é 100% confiável? Mesmo que ele esteja errado, será que mesmo assim a gente deve seguir o nosso coração? Então, é isso que lá em Jeremias 17, 9 e 10 a gente vai ler agora, tá? E outro depois que a gente vai ler em Provérbios, que os dois se comunicam. Mas primeiro vamos ler esse de Jeremias, tá bom? Olha só o que diz ali: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Vamos pegar mais essa parte ali do 9, né, que o 10 não deixa de ser importante, mas o 9 ele fala aqui, ó: enganoso é o coração, corrupto, né, desesperadamente corrupto. Então sim, o nosso coração é corrupto, ele tende a caminhar para o mal. Em uma outra versão, se eu não me engano, tem isso, que fala, ele tende a caminhar para o mal, o nosso coração. Então, por isso que a gente não pode 100% confiar nele, tá bom? Outro versículo, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios fica um pouco para trás aí, tá? Deixa eu achar aqui, tem Isaías, daí tem Eclesiastes e depois Provérbios, né? De trás para frente, ou melhor, né? Vamos lá. 4:23. Provérbios 4:23. Olha o que diz aqui, ó: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida, eu vi um comentário de um pastor que ele diz que as fontes da vida pode ser considerada a nossa fé, né? Que a nossa fé, o crer em Jesus, a fé, ela é considerada a fonte da vida. Então, por isso que, inclusive, a gente tem que guardar o nosso coração. Até porque é através do nosso coração que a gente consegue sentir o Espírito Santo, né? Que a gente tem aí, que a gente consegue sentir a vontade dele. Então, por isso que a gente deve guardar o nosso coração. Então, primeiro, a gente não pode confiar sempre no nosso coração, tá? Porque ele é enganoso. Ele tende a nos levar para o caminho errado. Então, muitas vezes as pessoas falam, até Steve Jobs, né? Que é um cara brilhante aí dessa época contemporânea que a gente vive. Siga o seu coração independente de qualquer coisa, mesmo que ele estiver errado, ele sempre vai saber o caminho, né? Não é por aí, gente. Deus está nos falando aqui, cuide do seu coração. Nem tudo que você deseja aí dentro, de fato, é o que Deus quer. Primeiro escute o que Deus quer, o desejo de Deus para sua vida, e depois você siga ele. Não siga o que o seu coração manda, nem sempre é o que Deus quer, tá bom? Lembre-se disso. Nem tudo que o seu coração deseja é o que o Senhor deseja para nós. Então consulte a ele, até porque a gente é falho, né? A gente erra, a gente tem desejos errados, a gente tem o desejo carnal. Então por isso que a gente deve primeiro consultar a Deus e nunca tomar as rédeas da nossa vida, né? Falando um pouco sobre coração ainda, a gente vai ir lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Ezequiel passa Isaías, passa Jeremias e é logo ali. Tá bom? Então a gente tá passeando um pouco pela Bíblia, mas tudo meio junto, tá? 36, vamos achar o 36, Ezequiel 36. Ezequiel 36, 24. 26, desculpa. 24 não, 26, tá? 36, 26. Aqui a gente vai ver um pouquinho o que o Senhor fala sobre o coração, né? De uma forma mais espiritual. Não algo físico, mas num paralelo espiritual, tá? Que ele faz essa correlação. Olha só o que diz ali. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito e farei com que andes nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, o Senhor fala aqui que ele tira o nosso coração de pedra. O que é um coração de pedra? Coração de pedra é um coração que, primeiro, não consegue sentir a Deus, não é sensível ao Senhor. Segundo, é um coração que não tem empatia, é um coração que não tem amor pelo próximo, né? Que tem correlação com a empatia, que não consegue perdoar. Tudo que não vem do Senhor, né? Porque o que o Senhor é? É amor, é perdão, é empatia. E um coração de pedra não traz isso, pelo contrário, né? Um coração natural, o coração que a gente já nasce é um coração de pedra. E somente Deus para mudar isso. Então, quando vem o Senhor, a gente começa a olhar o próximo com amor, né? Até a questão da fofoca, às vezes. A gente começa a entender que a gente não pode falar da vida dos outros, um exemplo, né? E porque sem Deus tá tudo certo, a gente acha que tá tudo certo, mas quando o Espírito Santo troca esse coração de carne por um coração de pedra por um coração de carne, a gente começa a entender esse amor que o Senhor fala, a gente começa a entender a empatia, o perdão, a gente começa a olhar o outro com amor. E vocês entendem isso? Como é que você vai olhar o outro com amor se você não tem um coração de carne, né?
que é o coração de acordo com os princípios do Senhor. Não tem como, tá? Então, eu costumo dizer que quando a gente tá fora da presença de Deus, a gente não tem essa sensibilidade para ver as coisas erradas que a gente faz. E quando a gente está na presença de Deus, o Espírito Santo que está em nós, ele começa a abrir os nossos olhos e dizer assim, olha, não pode falar do amiguinho, do coleguinha, não pode julgar o fulano ciclano. A gente tem que olhar com amor para o nosso irmão, o nosso próximo, né? Porque esse é o olhar que o Senhor tem de nós, entendem? Porque a gente tem que ser cada vez mais parecidos com o nosso Messias, com o nosso Senhor, que é Jesus, o nosso mestre. O que é um pupilo? O que é um mestre? O pupilo é o aprendiz do mestre. O mestre é algo que o pupilo quer imitar e ser igual, né? Chegar naquele nível. Então, a gente é o pupilo do Senhor. A gente tem que cada vez mais... Claro que é impossível aqui na Terra, né? Não tem como. Mas a gente tem que tentar se santificar cada vez mais. E olha, o que Jesus fazia? Ele olhava para o próximo com amor, independente de qualquer coisa. Poderia ser a pessoa mais impura. Ele olhava com amor enquanto estava aqui na terra, né, Jesus Cristo. E claro que hoje ele continua da mesma forma, Deus continua da mesma forma. Ele continua a olhar para a gente com amor. Independente dos nossos erros, independente do nosso pecado, ele continua a olhar pra gente com amor. Então é isso que a gente tem que fazer, olhar pro próximo com amor, porque graças a ele, né, a esse olhar que ele teve por nós, que hoje a gente tá aqui e tem a possibilidade da salvação, né, de ter a nossa alma junto à eternidade com Deus e não lançada ao inferno, petição eterna, né, ter essa possibilidade de salvação. Então a gente pensa, trocou o coração de pedra, um coração insensível, um coração que o Espírito Santo não tinha acesso, não conseguia, porque o Espírito Santo consegue qualquer coisa, né? Mas como não tinha esse Espírito Santo, essa pessoa não conseguia enxergar como com os olhos que o Senhor vê, né? Que é com amor, com empatia, com cuidado, com questão do perdão, né? Que Jesus traz isso. Então, ele troca esse coração de pedra por coração de carne. O Espírito Santo começa a falar conosco, começa a nos dizer, olha, você está errado aqui, você precisa mudar aqui. E a gente vai não por obrigação, a gente muda não por obrigação, mas porque a gente se sente culpado, a gente se sente errado, não é assim? Eu leio a Bíblia, vamos supor, porque eu gosto de ler a Bíblia, não é uma obrigação. Né? Claro que se a gente for ver as leis seria uma obrigação, mas eu não faço porque é uma obrigação. Eu faço porque eu sinto vontade, entendeu? Eu sinto vontade de mudar, eu sinto vontade de não errar, de não pecar mais. Não é que é uma obrigação, meu Deus, eu preciso, mas no fundo eu não queria, mas como tá aqui eu vou fazer. Não, a gente sente esse desejo. E é graças ao Espírito Santo que está em nós que a gente sente o desejo de mudar. Sem ele, a gente não tem como mudar verdadeiramente de coração, sabe? De verdade mesmo. Senão vai ser só uma máscara, algo passageiro, tá bom? Então lembre-se, coração natural, coração de pedra. Espírito Santo troca por um coração de carne, sensível a ele, que tenta seguir os mandamentos dele, que tem o Espírito Santo, que a gente começa a olhar o mundo com os olhos de Deus, olhar as pessoas com os olhos de Deus, né? Vamos para o próximo versículo. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Ezequiel 2, Ezequiel capítulo 2, versículo 4, tá? Aqui eu vou explicar um pouquinho o que seria esse livro de Ezequiel, né? Esse livro de Ezequiel seria assim, era o povo de Israel ali, que se afastou de Deus, que estava idolatrando outros deuses, que não se aproximava mais do Senhor, não tinha mais interesse de seguir os mandamentos de Deus. Então eles se esfriaram, começaram a seguir outros deuses. E aí Jesus, o Senhor, né, ele traz esses profetas, como por exemplo Jeremias. Antes ele trouxe Ezequiel para abrir os olhos do povo e dizer, olha, não tô gostando disso aí, vamos mudar, né? Eu estou aqui, eu continuo sendo o Senhor, eu continuo sendo o dono de tudo.
e vocês estão se corrompendo, e não é por aí. Então Deus traz esses profetas para alertar o povo, né? Ele usa esses profetas para alertar o povo. E é justamente o que Jeremias, no livro de Jeremias, ele faz, alerta o povo. Ezequiel da mesma forma, né? E olha só o que Deus falou para Ezequiel falar ao povo em nome dele, né? Entre outras coisas, ele fala assim, ó, Ezequiel capítulo 2, versículo 4, ó. Os filhos têm a mente fechada, tá? O povo tem a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo, né? Falando para Ezequiel, Ezequiel, vou te enviar até eles e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, né? Casa rebelde que não estavam mais seguindo de acordo com os mandamentos do Senhor. Saberão que um profeta esteve no meio deles, tá? Que era o Ezequiel, no caso. Então, olha o que Deus fala no 4. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Então, por mais que Deus, inclusive ali em Jeremias, levou Jeremias e não vou dizer 100%, mas boa parte, mesmo Deus levando Jeremias, usando Jeremias para falar com eles, eles não ouviam, o coração deles estava empedrado. E olha lá o que tem no capítulo 3, tá? Ezequiel capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, eu acho que é o 6. É que Deus diz para Ezequiel, né? Deus diz para Ezequiel aqui, ó. Capítulo 6. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu os enviasse a esse povo, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Então, olha o que Deus está falando assim para Ezequiel. Ezequiel, se eu te levasse para um povo que você não vai entender direito a língua, né, que tem uma fala obscura, cujas palavras não poderiam entender, eles te dariam ouvido. E a casa, a Israel, o povo de Israel, mesmo falando a mesma língua, mesmo tendo todo o histórico que teve com Deus, mesmo assim não ouvia ao Senhor. Então, às vezes a gente tem que se perguntar, será que eu posso me considerar o povo de Israel neste momento, né? Pegando para o dia de hoje, poxa vida, Deus fala com uma pessoa que não tem conhecimento, que não da palavra, eu digo, né? Não tem conhecimento. E Deus chega para ela, fala com ela e ela ouve, ela estende os ouvidos para ouvir. E eu que tenho conhecimento, muitas vezes me afasto e tenho dificuldade de ouvir a Deus, né? Pode vir um profeta falar comigo e eu falo, não, mesmo eu tendo conhecimento, eu sabendo da palavra do Senhor, né? Eu falo, não, eu não tenho interesse, não quero ouvir, né? Então, que a gente entenda isso. Que muitas vezes a gente é a pessoa que mesmo tendo conhecimento da palavra, às vezes afasta os ouvidos para o Senhor. E muitas vezes o amiguinho do nosso lado não tem conhecimento, não entende, né? Para ele é algo diferente. E quando Deus vai lá e alguém tenta evangelizar, ele ouve. E agora uma pessoa que já é da casa, Deus tenta falar e a pessoa não dá ouvidos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente não seja que nem o povo de Israel, tá? E se a gente for ali no versículo, e ainda Ezequiel, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Pegando para hoje em dia, pensa aí, pegando para hoje em dia, né? Você aí, meu irmão, que tem conhecimento da palavra, você que já foi, às vezes, um frequentador da casa de Deus, será que você não está sendo mais rebelde do que aquela pessoa que nem conhece a palavra?
Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Né? Então, à vista dessas nações que estão ao redor, eu vou executar o meu juízo sobre você para que elas vejam, né? Então, que a gente tome cuidado, que a gente não seja um coração endurecido, que a gente troque esse coração, que permita que o Senhor, o Espírito Santo, troque esse coração endurecido, que não ouve a Ele, que não segue os mandamentos dele, por um coração de carne, que ouve, que entende e que pratica, tá? Esse é o nosso recado de hoje. Deu 30 minutos, mas vou recapitular aqui pra gente fechar, que seria isso. Primeiro, não siga o seu coração totalmente, meu irmão. Muitas vezes ele nem sempre está certo, tá? Consulte primeiro o Senhor, consulte primeiro o Deus de tudo, que Ele que vai te indicar o caminho certo. Não vá nessa história que o mundo fala, siga seu coração independente de qualquer coisa. Não siga o seu coração independente de qualquer coisa. Escute o que o Senhor te fala. Guarde o teu coração. O coração, ele tende para o mal e ele é corrupto, o coração humano. Então é essa guerra sempre que a gente enfrenta aqui nesse mundo, de matar o nosso coração endurecido e de sempre estar ressuscitando esse coração de carne, que cada vez mais é mais próximo do Senhor, que cada vez mais ouve o que Ele tem para dizer, que a gente não seja que nem esse povo de Israel, que era mais rebelde que as nações ao redor, que mesmo aquela pessoa que não tinha conhecimento de nada, mesmo assim ela daria mais ouvidos do que aquela pessoa que tinha o conhecimento, né, da palavra de Deus, não dava ouvido ao Senhor. Então não seja essa nação, meu irmão, que mesmo sabendo da palavra de Deus não escuta, porque ele vê que você não escuta, ele vê que tu não pratica, ele vê que tu vai adorar outros deuses, ele vê que tu vai adorar a outras coisas, né? Às vezes não é deuses, mas são coisas, inclusive materiais. A gente tem que cuidar com a idolatria material, inclusive, tá? Não é só a idolatria de pessoas ou de outros deuses, mas a idolatria material é uma coisa que a gente tem que cuidar. Porque às vezes a gente tá tão fixado naquela ideia, vou buscar bens, vou buscar patrimônio, preciso de um carro, preciso disso, preciso daquilo. Às vezes é o desejo, viu só como é perigoso? É o desejo às vezes do coração da gente buscar essas coisas, esses bens materiais, e muitas vezes não é isso que Deus quer para nós, né? Ele quer que Ele seja o centro. A gente tem que ter em mente que Deus deve ser o centro da nossa vida e não os desejos carnais que a gente tem nessa terra, tá bom? Então é isso que eu desejo para ti, que o Espírito Santo de Deus fale contigo, que te dê o entendimento que Ele vai te dar. Se você ainda não tem, Ele vai te dar o entendimento, em nome de Jesus, de quando você estiver por uma situação, você pense o que Jesus faria nesse caso, né? O que Jesus faria nesse caso? Ele iria julgar uma pessoa numa certa situação ou ele iria estender as mãos, né? Então que a gente comece a enxergar o mundo e as pessoas com os olhos do Senhor, porque a gente é o pupilo do mestre. O que o pupilo faz? Ele tenta seguir o mestre, segue os seus ensinamentos e estuda. Então é isso que eu desejo para nós, não só para você, mas para mim também, porque eu sou falha, eu erro, eu tô aqui como instrumento, mas não quer dizer que eu sou perfeita, pelo contrário, eu também tenho as minhas dificuldades, os meus particulares com Deus, e o Espírito Santo sempre fala comigo, olha, não é por aqui, você tá pensando de um jeito, mas não é assim. Às vezes o meu coração tá dizendo uma coisa e Deus tá falando outra, então por isso que eu tenho que guardar o meu coração. Guarde o seu coração, meu irmão. E outra coisa, que eu já ia esquecendo, não é porque Deus trocou o seu coração de pedra por um de carne que você nunca mais vai ter um coração de pedra, tá? Cuidado, porque o esfriamento leva a gente a endurecer também o nosso coração, tá bom? Quando a gente não se aproxima mais de Deus, quando a gente não tem intimidade, a gente não busca intimidade com Deus, cada vez mais a gente vai se afastando, que nem esse povo aqui fez, cada vez mais vai se afastando, vai se endurecendo e fechando os ouvidos para o Senhor, tá? Então que a gente consiga manter o nosso coração de carne, tá bom? É isso que eu desejo para você.
mas não é um coração carnal. Não entenda coração de carne por coração carnal. Coração de carne é esse que o Senhor troca, que é mais sensível, né? Que segue os seus mandamentos. E um coração carnal é que segue aquilo que os desejos humanos, né? O desejo da luxúria, às vezes, o desejo da gula, o desejo... Enfim, tantos desejos que tem por aí, né? Então, que a gente não siga esses desejos carnais, mas que a gente siga os mandamentos que o Senhor traz através de um coração de carne, e cada vez mais a gente seja mais parecido com o Senhor, o nosso Mestre, tá bom? Então, um grande beijo para você, espero que tenha feito sentido, que eu consiga ter explicado de forma clara, que você tenha compreendido. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, se tu tiver, que eu vou retirar com certeza, tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja grandemente. Não se esquece de curtir e compartilhar se você gostou, tá bom? Beijão!